Olá pessoal, irei apresentar agora um trabalho cujo tema é Produção de biomassa, nutrição e decomposição de plantas de cobertura em sistema conservacionista. Discente Stephanie Rigo Santos, professor orientador Cássio Luiz Boechat. Bom, irei iniciar falando um pouco sobre as plantas de cobertura. Mas afinal, o que é isso e qual sua finalidade? Como o nome já diz, plantas de cobertura, ela tem a finalidade de cobrir o solo, protegê-lo contra os processos erosivos e a lixiviação de nutrientes. Porém, não se limita somente a isso, já que muitos são usados para pastagem, produção de grãos e sementes, silagem, feno, como fornecedoras de palhada para o sistema de plantio direto. Tão importante quanto a parte aérea das plantas de cobertura são também as raízes, pois as raízes elas são bem importantes na construção de um perfil do solo de qualidade. As plantas de cobertura também elas têm a capacidade de funcionar como recicladores de nutrientes e, no caso da maioria das leguminosas, como fixadoras de nitrogênio atmosférico, em processos mediados conjuntamente de formação associativa com os micro-organismos do solo. Neste sentido, práticas de manejo do solo, como plantio direto, rotação de cultura, uso de plantas de cobertura, são técnicas bastante importantes, pois elas mantêm e promovem ganhos de rendimento e qualidade do solo, com menor impactos ambientais. Também, falando de técnicas, a técnica de adubação verde, que tem como finalidade produzir grande quantidade de biomassa, fornecer nutrientes e melhorar a qualidade do solo, podendo ser usado como fixação de nitrogênio nas culturas, reduz o uso de fertilizantes nitrogenados, tem um menor custo e menor impacto ambiental, contribui para maior produção, maior teor de matéria orgânica, menor erosão, maior retenção de água, maior ciclagem de nutrientes, controle de plantas espontâneas, como também a inibição de pragas e doenças. De modo geral, os adubos verdes, eles, além de contribuir com a utilização com a formação de palhada para o sistema de plantio direto, ele também interpreta um papel fundamental na ciclagem de nutrientes, tanto daqueles adicionados por meio de fertilizantes minerais e não aproveitados pelas culturas comerciais, quanto aqueles provenientes da mineralização de matéria orgânica do solo. Desempenham também uma função, especialmente nos adubos nitrogenados, que possuem alto custo e podem ser substituídos em parte pelo uso de plantas leguminosas, fixadoras de nutrientes atmosféricos, desde que os adubos verdes tenham um menor custo do que fertilizantes minerais. Trabalho, a gente teve como objetivo o estudo avaliar a produção de biomassa de espécies de plantas de cobertura no sul do Piauí. Nossa metodologia. O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, no município de Bom Jesus, no qual possui um clima quente e seco e temperatura média anual de 35 graus. O solo é classificado como latosoro amarelo. Para o experimento foram implantadas parcelas no formato de canteiro, com dimensões aproximadamente de 1 metro de largura e 5,5 metros de comprimento. Experimentação. As parcelas foram instaladas seguindo o delineamento em bloco casualizado, DBC, com 4 repetições. Os tratamentos foram compostos por 9 plantas de cobertura: Braquiária risuziense, Crotalaria júncia, Braquiária spectabris, Guandum anão, milheto, feijão de porco, Crotalaria ocroleuca, Crotalaria breviflora e um mix de braquiária e milheto, como também tivemos a planta testemunha, no qual não possuía nenhuma parcela. Foram
feitos tratos culturais como irrigação diária, 2 vezes ao dia, adubação de cobertura com dose de NPK proporcional para cada cultura. Após 187 dias, as plantas foram debastadas e acondicionadas nas estufas para obter a massa seca. Posteriormente, o material vegetal foi pesado em balança semi-analítica e os dados foram tabulados. Os resultados que a gente obteve foram que, no plantio consorciado de braquiária e milheto, a gente pôde observar uma maior produção de massa seca entre os tratamentos avaliados. As plantas de cobertura, elas apresentam alta produção de biomassa, elevada taxa de decomposição, o que possibilita maior acúmulo e liberação de nutrientes ao solo, para serem aproveitados pelas culturas posteriores. E foi possível observar que as espécies como milheto e braquiária inseridas nos sistemas agrícolas proporcionam um acúmulo significativo de nutrientes como nitrogênio e potássio em suas biomassas. Desta forma, inferiu-se que o milheto e o braquiária apresentam potencialidade de contribuir na nutrição mineral das culturas em sucessão, o que poderia resultar em maior eficiência no uso de nutrientes e redução do uso de fertilizantes químicos na agricultura. Já as distintas espécies da parte de baixo da tabela apresentaram maiores valores numéricos de massa seca. Apesar disso, não houve diferença significativa pelo elevado valor de CV em leguminosas. Foram estatisticamente iguais, diferindo apenas o braquiária e o milheto, que demonstraram maior volume de massa seca. Então, podemos concluir que a maior produção de massa seca após a semeadura foi observada no tratamento entre braquiária e milheto.